Bem-vindos à nova série Dromos pelo Mundo Além das Fronteiras, onde exploraremos histórias inspiradoras de ex-alunos, ex-alunas do Colégio Dromos. Sim, aqueles que romperam fronteiras e ganharam o mundo com trajetórias brilhantes, com ideias maravilhosas e, claro, aqui para nós, acima de tudo, levando o Dromos em seus corações, com toda a filosofia, a visão e os valores que aprenderam aqui na escola por onde eles estão. E nós temos aí muita gente boa, ex-estudantes do nosso querido Dromos, no mundo inteiro. Hoje, para começar, nossa primeira edição especialíssima, é a primeira da nossa série que estamos aqui preparando com muito carinho para vocês. Nós temos a Carol Calado, uma ex-estudante do Colégio Dromos. Ela vai contar um pouco mais da trajetória dela aqui para as nossas alunas, que eu já vou apresentar, que estão aqui comigo também. Ela hoje está baseada na Filadélfia, nos Estados Unidos da América, e tem aí uma carreira brilhante. Já esteve aqui conosco também, quando esteve aqui no Brasil, fez uma palestra para os nossos estudantes. Eles amaram aprender aqui, estar com a Carol, e é por isso que também nós estamos aqui hoje com a Carol, para que vocês também possam conhecer essa trajetória brilhante, essa pessoa maravilhosa, profissional, excelente que ela é, que ela pensa, como que ela foi e chegou lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, como que foi a trajetória dela aqui no Dromos. Mas eu não vou me adiantar, eu quero logo apresentar aqui as nossas estudantes que vão fazer essas perguntas e vão ter esse diálogo, esse bate-papo muito legal com a Carol hoje aqui. Estou aqui hoje com a Manuela, seja bem-vinda, viu, Manu? Obrigada. Estou aqui também com a Ana Luísa, seja bem-vinda, viu, Obrigada. Ana? Aqui é o Dromos pelo Mundo. E também a Gabriela, a Gabi, seja bem-vinda também, viu, Gabi? Obrigada. Muito bom ter vocês aqui para esse bate-papo com a Carol. E agora, sem mais delongas, vou passar aqui para a nossa primeira entrevistadora, né? Manu está aí, já estamos com a Carol ao vivo, diretamente dos Estados Unidos. Que coisa boa. Com você, Manu. Bom, como foi sua experiência aqui no Colégio Dromos? O Colégio Dromos é uma escola, é um colégio, né, vamos dizer assim, é um colégio que, desde o início, ele sempre foi fora da caixinha, mas para o sentido muito positivo. Ele sempre foi um colégio que fazia tudo diferente dos outros colégios. Então, todos os colégios tinham aquele padrãozinho de ensino médio e estudar, e o Colégio Dromos, ele sempre vinha com propostas que a gente ficava, não é possível que isso vai acontecer. Então, assim, quando o Colégio Dromos surgiu, foi logo quando eu entrei na escola, era muito inovador, a proposta era muito inovadora e muito diferente. Então, eu lembro de conversar com colegas de outras escolas e a gente fala, você tem isso nessa escola? Não. Você tem isso nessa escola? Não. Aí a gente ficava olhando assim, como que a gente achava que a gente era escola do século XXII, entendeu? E assim, eu gostava muito do Dromos porque foi a primeira vez que eu estudei numa escola, na época era de horário integral, né? O turno era integral. Então a gente ficava muito tempo com os professores e com os alunos. E eu lembro que tinha uma parceria muito grande, né, dos professores com os alunos. Era basicamente todo mundo muito amigo. Então, uma das grandes lembranças que eu tenho mesmo do Dromos é essa conexão entre os professores e os alunos, sabe? Eu não sei, eu acredito que vocês ainda viram isso, porque quando eu passei no ano passado, eu vi o carinho com os professores, né, dos alunos com os professores e dos professores com os alunos. Eu falei, o Dromos continua o mesmo. Então, assim, a minha experiência com o Dromos, eu vou te falar que foi muito positiva. O Dromos, ele me inspirou, me fez pensar fora da minha caixinha padrão. E a relação, a conexão que a gente tinha com os professores era algo que eu ficava assim, a gente tem uma conexão muito diferente das outras escolas. Até por ser um colégio menor, a gente conseguia se aproximar dos professores de uma forma que os meus outros amigos de outras escolas não conseguiam. Eu ficava me intrigando como que o professor não pode ser tão próximo do aluno como a gente é aqui. Então, assim, a experiência foi excelente. Foram 3 anos, fiz o ensino médio todo no Dromos e não me arrependo. Bom, a segunda pergunta é como a educação que você recebeu aqui te influenciou a fazer as suas escolhas futuras? É justamente isso. O fato do Dromos ser um colégio que ele te puxa a sair do padrãozinho, né? Aquele padrão de estar sempre fazendo as mesmas coisas. Eu comecei a ver várias outras possibilidades, né? A gente tinha aulas e diversos professores que sempre traziam situações e conexões de fora do país
que eu ficava, nossa, saiu de Brasília e tem toda essa conexão, é possível, sabe? Então, eu acredito que a influência maior foi a influência dos professores mesmo. O fato deles puxarem a gente para novas perspectivas, né? Para a gente olhar o mundo, né? Sair do padrão de, eu vou ficar só aqui na minha cidade, vou estudar na universidade, tá tudo bem. Isso eu também não julgo quem quer fazer isso, mas o Drums, ele permitia as pessoas que tinham aquela fresquinha por coisas diferentes sonhar mais alto. Então, eu acho que isso foi um grande diferencial. E o que te motivou a se mudar de país, né? Que você mora nos Estados Unidos agora? Exatamente. Então, Manu, eu sempre tive um sonho de estudar fora. Sempre tive esse sonho, né? E como é que são as coisas, né? Conheci o meu esposo e o sonho meio que se realizou através dele, né? Então, ele veio com uma oportunidade de fazer um mestrado e depois um doutorado aqui fora, aqui nos Estados Unidos. E ele falou, vamos? E eu até falei, eu fui um pouco pega de surpresa, apesar de ter esse sonho de morar e estudar fora. E eu falei, vamos, lá eu me viro, né? Então, na verdade, eu sempre tive o sonho, mas assim, começou com o meu esposo, e a partir disso eu comecei aqui a correr atrás das minhas coisas. Então, na verdade, a gente às vezes não entende, né? Mas as coisas aconteceram dessa forma. Muito bem, agora passando para a Ana Luísa, nossa aluna também da terceira série do MED, vai bater um papo com a Carol. Vai lá, Ana. Carol, como você vê a influência da educação do Colégio Dramos na sua vida profissional? Essa é uma pergunta. Essa pergunta ela é muito interessante, vou te falar a verdade. Mas, assim, o fato do colégio ele me proporcionar diversas matérias bem diferenciadas. Eu lembro que a gente tinha a opção de curso de línguas na escola, né? Tudo isso a gente pensa que não, mas isso vai influenciar as nossas decisões no futuro. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha aula de alemão no Dromos, porque eu já fazia inglês, e o Dromos fornecia essa opção de fazer aula de alemão. Então, eu tinha um professor que ele falava muito sobre a ONU, sobre as instituições, as organizações internacionais, e eu falava, se de fato eu quero ser uma nutricionista, né, na Organização Mundial de Saúde, na FAO, eu acho que eu preciso, pelo menos, saber alguns idiomas, né? Pelo menos me comunicar de certa forma. Então, são essas coisas pequenas. Às vezes a gente pensa que o colégio ele tem que fazer um grande diferencial, mas eu acredito que, às vezes, uma semente plantada, né? Uma ideia ali que o colégio colocou, ele te desperta. Então, por exemplo, essa questão do ensino dos idiomas e a própria, repito, a própria conexão que a gente desenvolvia com os professores eram muito preciosos, porque são pessoas mais velhas, são pessoas com mais sabedoria, são pessoas que já vivenciaram toda essa história do ensino médio, faculdade. Então, a gente conseguir se aproximar da forma que a gente conseguia, a gente trocava muitas ideias. E o fato que trocar ideia, né, coloca a gente, né, em outro patamar, porque aí a gente pode pensar em outras possibilidades que às vezes sozinho a gente não pensava. Então, por exemplo, eu tenho meu irmão é 2 anos mais velho, então ele era tão adolescente quanto eu. Os meus pais, a gente escuta os nossos pais, obviamente, mas quando você escuta uma terceira pessoa de fora, isso também faz uma diferença. Então, eu acredito que as possibilidades que o colégio, né, ele nos deu no que diz respeito às matérias, aos idiomas diferenciados, às matérias, tinha até geopolítica, tinha matérias muito diferentes, assim. Isso tudo criou aquela sementinha para eu pensar, nossa, eu acho que eu preciso expandir. Vou tentar expandir. Foi isso. E quais foram as habilidades e os valores que você recebeu aqui dentro, que você adquiriu aqui, que você aplica hoje na sua vida profissional? Quais são os mais úteis que você utiliza? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas muito tímida. É engraçado que parece que são coisas que não batem, né? São coisas contrárias. Mas o fato é que o colégio, por ser um colégio, uma escola pequena, ele me ensinou a me
expor e a estar com pessoas de diversas séries e salas. E isso, a gente queira ou não, isso é um tipo de networking, vamos dizer assim. Porque você deve ter um monte de aluno na sua sala, né, na sala do lado, mas daqui a 20 anos você vai estar com um ministro, você vai estar com um presidente, é uma médica, e você não sabe. Então, esses pequenos contatos que a gente começa na escola, eu acredito que eles nos ajudam futuramente. Então, assim, em relação ao Dromos, eu acho que o Dromos, ele conseguiu delinear melhor mesmo esse ponto positivo da minha comunicação. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E o fato de ter um colégio pequeno, eu perdi muita timidez de ficar muito na minha, né? Porque eu sou comunicativa com meus amigos, mas quando você me coloca assim, eu ficava mais assim. Só que aí o fato da escola ser uma escola relativamente de pequeno porte, a gente conhecia todo mundo, a gente falava com todo mundo, então tinha aquela odisseia cultural, pegava o microfone e todo mundo falava, ninguém tinha timidez, e isso eu comecei a me expor. E depois eu percebi que quando chegou a idade, não tinha mais timidez, aquela timidez de ficar falando com o outro. E essas conexões que a gente faz, mesmo que pequenas, isso nos ajuda indiretamente, né, futuramente, vamos dizer assim. Sim. E outra coisa, quais conselhos que você dá para os alunos que querem seguir uma carreira profissional fora, principalmente na área de nutrição? Olha, se eu pudesse falar uma palavra, seria assim, se exponha, né? Faça conexões, procure pessoas, eu sempre falo isso, né? Procure pessoas que você olhe e te inspiram. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, que às vezes pra gente parece que é longe, mas não é, né? Eu quero trabalhar na ONU. Cadê a pessoa que eu quero ser na ONU? Entende? Ah, ela tá ali. O que ela fez? Aí você vai atrás de todo o perfil dela e você vai falando, aí você vai vendo os passos que elas foram tomando, e isso vai ajudar você a tomar seus pequenos passos. E eu sempre falo assim, dê o primeiro passo, né? Comece a se expor, comece a fazer conexões. Quando você muda para os Estados Unidos, você está num país de cultura diferente, de pessoas diferentes, de estilos diferentes. E se você ficar, quietinha, mesmo comunicativa, mais quietinha, as coisas não vão acontecer. Você precisa se expor, você precisa procurar conexões, coisas que façam sentido para você ir atrás. E aí, com essas conexões, as pessoas sempre vão lembrar de você. E as coisas foram acontecendo para mim desse jeito, porque eu fui atrás de um projeto aqui para educação nacional em escolas, e aí fui chamada para participar de outro projeto com a cidade de diabetes. E aí a gente acaba conhecendo um que conhece o outro, aí o outro lembra, nossa, tem uma brasileira, a gente precisa de uma atividade aqui com pessoas latinas, tem uma menina que eu sei que é brasileira. Então o fato da gente se expor, da gente procurar as conexões, eles vão naturalmente desenhando as coisas que a gente vai querendo fazer no futuro. Sensacional, obrigado. Valeu, Ana, valeu, Carol. E agora também aí mais uma rodada de perguntas, com nossa próxima entrevistadora, que é a Gabi. Valeu, Gabi, Dromos pelo Mundo aí com você. Oi, Carol, tudo bem? A primeira pergunta que eu tenho para você é quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante essa transição para os Estados Unidos? Os maiores desafios é o recomeço, né? São as etapas do recomeço, né? Porque eu tinha uma bagagem profissional aqui no Brasil, ali no Brasil, e o fato é que quando você chega num país, você tem que ter o recomeço, né? E recomeçar dói, recomeçar dá medo, recomeçar assusta. Então, as maiores dificuldades foram eu realmente pensar, pronto, agora eu vou ter que começar, né? As pessoas aqui não me conhecem, eu não sou uma pessoa que não tem contato com ninguém na cidade, e eu preciso, literalmente, agora começar a refazer o meu nome, né? Então, as etapas, elas são etapas doloridas, mas são etapas de grande crescimento. Então, quando eu falo, a dificuldade foi o recomeço, mas, ao mesmo tempo, é uma dor que traz alegria, porque você começa a ver o quanto a gente começa a amadurecer, o quanto nós somos capazes também, porque às vezes a gente fica achando que, não sei se vai dar certo para mim, não sei se eu vou conseguir, mas o fato é que quando a gente começa a se dispor, a gente começa a se colocar disponível para fazer as coisas vão acontecendo. Sim. Eu acho que eu te respondi, Gabi. Oi? Sim. Você ficou satisfeita com a resposta? Eu não sei se ficou faltando.
Como que foi o processo para você se estabelecer como nutricionista na Filadélfia? Ainda está sendo um processo, né? Porque não é um processo tão rápido. Eu estou aqui há menos de 2 anos ainda e existe todo um processo de validação de currículo, de carreira. E cada estado aqui basicamente tem uma lei, tem um processo diferente, né? Então, eu não posso nem me dizer que eu sou estabelecida ainda, mas eu estou a caminho de me estabelecer, né? Então, tem todo um processo de validação, porque o currículo da universidade brasileira, ele difere um pouco da universidade americana, então você precisa mandar para uma instituição para avaliar como é que é o seu currículo, quais matérias que você fez na universidade e eles estão de acordo e quais que eles não estão. E aí eles te fazem uma contraproposta de matérias que você precisa fazer aqui, né? E eles não, e obviamente eles não vão deixar você só refazer uma matéria, então eles pedem para você associar um programa de mestrado, um programa de doutorado, e isso é o caminho. Esse na verdade é o caminho, né? Porque a gente tem que fazer toda a validação do diploma. Então assim, isso é um processo que demora uns 2, 3 anos. Então eu ainda estou nesse processo. Entendi. Dentro do seu trabalho, quais são os aspectos que você mais aprecia dentro da nutrição? O fato de você poder cuidar das pessoas, né? E você ver os resultados é absurdo, né? Então, na verdade, eu sempre trabalhei na área clínica da nutrição, então com pacientes, e eu sempre fui focada em educação nutricional, doenças crônicas, né, que a gente chama. E quando você sabe que você consegue ajudar o paciente de alguma forma e a pessoa fica, né, ela tem resultados que vão, vou trazer a palavra assim, vão reverberar nos exames, na saúde, na alegria da pessoa, você se sente muito satisfeita, né? Então, o fato é que quando você vê que o mínimo que você faz, você já contribui para bem-estar das pessoas, isso não tem preço, não tem preço mesmo. Beleza, valeu demais. É isso aí. Você esteve aqui conosco, nossas super 3 entrevistadoras, né, Carol? Estiveram aqui com a gente, a Manu, a Ana, a Gabi. Muito obrigado pela participação de vocês. São alunas da 3ª série do MED, como eu disse. E, em especial, muito obrigado a você, Carol, a quem eu peço que deixe aí mais umas últimas palavras tão preciosas, as tuas. Parabéns, né, pela tua carreira, parabéns pela tua trajetória. Muito obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade tua aqui para conosco aqui do Colégio Dromos e para a nossa comunidade. Quando você esteve aqui no Brasil, você sabe, eu registrei isso porque foi fato, mas publico aqui novamente, né? Quando você esteve aqui conosco foi um momento excepcional, os alunos adoraram aqui a tua presença, as tuas palavras, e agora eu sei que não será diferente aqui no nosso Dromos pelo Mundo. Muito obrigado de coração. Receba o nosso abraço aqui da comunidade Dromos, um abraço no Lucas também, que já esteve também no Dromos Talk com a gente, né, no podcast, você e o Lucas já estiveram, e um abraço para o Lucas também, um abração para você. Muito obrigado, viu? Obrigada. Colégio Dromos, eu tenho como se fosse hoje, eu vejo os alunos como irmãos mais novos, né? Então, eu tenho muito carinho, porque é tão bom a gente poder voltar na instituição, voltar na escola que a gente estudou. Eu sou muito assim, às vezes meus pais moram perto do Dromos, e aí eu passava quando eu ia visitar, que saudade daquele clima, daquelas pessoas. Então, assim, é tão bom poder voltar, né, à casa que nos acolheu também, né? Então, se eu pudesse deixar uma palavra aqui, de fato é você acreditar e dar o primeiro passo. Né? Você precisa dar o primeiro passo. Às vezes a gente pensa que a gente não tem capacidade, que a gente não tem munição suficiente, mas o fato é que a caminhada ela pode ser lenta, mas o interessante é que ela vai ser progressiva, né? E gradual. Então é sempre dar o primeiro passo, né? Sempre dar o primeiro passo. Independente do que você... Porque às vezes a gente tem algumas questões que nos impedem, mas quebre essas objeções, entendeu? Mentalize nos primeiros pequenos passos que você pode dar, e você vai ver, quando você olhar, agora eu estou olhando aqui agora, 10 anos depois, 15 anos depois de Colégio Dromos, valeu a pena. Os micropassos valeram a pena, tá bom? Então, dê sempre o primeiro passo com a certeza que no final as coisas vão dar certo. E acredite sempre no seu potencial, acredite demais. Maravilha. Obrigado, Carol. Acreditar, dar o primeiro passo, ter coragem. Mensagens aqui deixadas para você
você pode levar para a sua vida, para os teus sonhos, o teu futuro. Nós tivemos aqui o primeiro Dromos pelo Mundo. Vem com a gente nessa série. Você viu aí já pôde experimentar que realmente vale a pena. Como disse a Carol, vem conosco, vamos juntos, estamos juntos.